Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por este homem de Deus. Use ele neste momento com poder e autoridade, para que vidas saiam daqui limpas, transformadas, lavadas, purificadas. Que vidas saiam daqui entendendo o sentido da salvação, da libertação e da cura. Que diminua ele, mas que o Senhor cresça ainda mais através da tua palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos enquanto você ainda está em pé. Lucas capítulo 19, versículos 1 até o versículo 10. É o texto que nós vamos refletir essa noite. Deus tem uma palavra aos nossos corações mais uma vez. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você de um modo diferente aqui hoje, especial. E vai aclarar, abrir a sua mente para algumas coisas muito importantes, algumas que eu chamei aqui de grandes mudanças. Amém, irmãos? Pequenos homens, grandes mudanças. É o que a gente vai pensar aqui essa noite. Acharam o texto? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Pode sentar. Pequenos homens, grandes mudanças. Meus irmãos, a gente está vivendo uma era extremamente perigosa, que é o que eu chamo de a era dos excessos. Nós vivemos numa geração dos exageros, uma época onde é fácil nos esquecermos dos pequenos. É uma época onde tudo está agigantado, é como se os olhos das nossas almas estivessem o tempo todo com a pupila dilatada, a gente só quer enxergar o que é gigantesco. E por causa disso a gente perde os pequenos espetáculos, as pequenas maravilhas, os pequenos encantos. E como é bom quando a gente tem esse olhar que diminui, que desce para as partes mais baixas, que encontra as menores pessoas, que agradece a Deus pelas pequenas coisas, os pequenos presentes. Eu, observando esse texto essa semana, mexeu comigo muita coisa, porque é um texto tão profundo, e para você poder entender melhor o que a gente vai dizer aqui, trata-se de uma sequência. É que eu li o capítulo 19, mas o que Lucas está querendo passar numa visão mais ampla, começa no capítulo 18, quando Jesus está a caminho de Jericó, passa na cidade, no caminho, na rua, e um cego, que até hoje a Bíblia chama cego de Jericó, gritava bem alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão o impedia de gritar, e ele conseguiu uma coisa que para mim já é milagre. O cara gritou mais alto com a multidão, né? E ele insistiu. Aí Lucas vai colocar isso como sequência do texto. É tão importante entender isso. Lucas nos informa nesse texto aqui que nós lemos, que Jesus estava entrando em Jericó. E Jericó, na época, era uma belíssima e rica cidade, próxima do Jordão e do Mar Morto. Era uma cidade com um monte de palmeiras, com fontes de águas quentes. Era a cidade de inverno dos reis, a residência predileta dos sacerdotes, lugar maravilhoso. Até hoje, quando você vai naquela região, é uma região bonita.
Jesus está entrando ali com um grupo de pessoas, no caminho ele cura esse cego. Quando cura o cego, a Bíblia diz que o cego o seguiu, louvando a Deus, entrou na cidade. Toda vez que Jesus entrava numa cidade era um acontecimento, um monte de gente gritando, clamando, glorificando a Deus, milagres, aquela coisa toda. E nessa cidade, nesse caso em espetacular, vai acontecer algo especial, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Aliás, a palavra Jericó significa lugar de fragrância. É como se fosse uma cidade perfumada. Era a cidade do lazer, do luxo, do comércio, da riqueza da época, que agora está sendo visitada pelo Filho de Deus na mais tremenda simplicidade. Jesus não entra em Jericó montado num grande cavalo, Jesus não entra em Jericó guiado pelas charretes imperiais. Ele entra com um grupo de gente complicada, com um cara que era cego agora há pouco, que deixou a capa e está seguindo ele. Ou seja, Lucas vai começar a mostrar para a gente, é isso que eu quero que você entenda, um monte de contrastes. Mais interessante ainda, é se você pensar num detalhe que passa despercebido, de que esta é a última vez que Jesus está entrando em Jericó. Ele estava já a caminho da cruz, naquela semana ele seria morto. Ou seja, aquele dia era o dia da oportunidade de Jericó, era o céu aberto sobre a cidade, a salvação estava lá, era o dia mais importante na agenda daquele povo, o dia das mudanças. Percebam como qualquer dia pode ser importante quando Jesus está nele? Deu para entender? Qualquer dia pode ser importante quando você dá de cara com Jesus. Ontem eu estava pregando no Rio de Janeiro, falando sobre a mulher do fluxo de sangue. É tão interessante que a mulher, em casa, ela pensa, eu vou chegar, tocar na orla e sair. Ela entra por trás para tentar um relacionamento com um Deus de costas e descobriu que não existe costas em Deus. Porque quando você toca, ele vira e te olha nos olhos. Como é bom ter um encontro revolucionário com Jesus. O que a gente vai ver aqui é tão importante. Lucas constrói a sua narrativa abusando dos contrastes. Quer ver uma coisa? Nesse texto que nós lemos, se você juntar o 18 com o 19, o que você vai achar são pobres e ricos, o cego do caminho e o homem que queria ver Jesus. Eu gosto dessa cena. Olha o que Lucas diz, que um era cego no caminho, esse está definido, é cego. Já Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. É o jeito de Lucas de dizer que os dois eram cegos, é que um não enxergava nada, o outro só queria ver. São dois tipos de cegueira, não é? Tem muita gente que é assim, tem gente que é cego porque não enxerga e tem gente que é cego porque não quer enxergar. Ou seja, a gente que é cego de conhecimento. Eu costumo dizer que aquele que não lê porque não quer é bem diferente, muito mais estranho do que aquele que não lê porque não sabe, não é? Dois tipos de cegueira, um é cego completo, o outro quer ver. Pelo menos ele quer ver. Agora, um queria ser curado, o outro queria poder enxergar. E você vai ver como é diferente o jeito como os dois se aproximam. Interessante que nesses contrastes de Lucas, você encontra os sentidos de alto e baixo, do bem e dos bens. Tudo aquilo que a gente encontra ao nosso redor, Lucas vai colocar aqui. O texto mostra muita gente se acotovelando para ver Jesus. Tem multidão para todo lado aqui. Só que Lucas vai colocar dois homens contra uma multidão. Um é rico, o outro é pobre. Um está à beira do caminho, o outro em cima de uma árvore. Um não consegue ver porque é cego, o outro não consegue ver porque é pequeno. Tem uma multidão que impede um de gritar e o outro de olhar. Está dando para perceber? Um monte de problema aqui. Isso me deixa uma coisa interessante, que para encontrar com Cristo, um teve que levantar, o outro teve que descer. Ou seja, não existe padronização na experiência com Deus. Alguns aqui vão encontrar Jesus hoje e vão chorar muito. Outros vão encontrar e vão ficar quietinhos. É porque um levantou, o outro desceu. Os dois estavam cegos e os dois encontraram Cristo. Não dá para padronizar Deus. Deus age de diversas formas. E o mais lindo que eu gosto em Deus é que não existe um jeito de instrumentalizar Jesus. Eu não posso chegar aqui hoje e falar para você assim, a partir de agora vai acontecer exatamente o que aconteceu na minha vida. Não dá. Porque quem sabe eu estou no chão e você em cima da árvore. E para encontrar Jesus que está sempre no ponto de equilíbrio, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Eu levantar, você descer. Ou quem sabe eu descer, você levantar. O importante é tomar a decisão de ir até onde Jesus está. Esse é o objetivo aqui essa noite. Vá até Jesus e nunca mais saia dele. Quando isso acontece, o nosso ano muda, a nossa vida muda, a nossa história muda. Porque todos aqui hoje são pequenos homens, pequenas mulheres experimentando grandes mudanças. Deu para entender? Interessante que um aqui era esquecido, o cego, o outro era odiado, o rico. Está percebendo os contrastes?
Um esquecido, o outro odiado. Um é aristocrata, o outro é mendigo. O texto está mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, que verdade tremenda da Bíblia. Deus se relaciona com todos. Deus se relaciona com o pobre, mendigo, sujo e complicado, e também com o rico, enjoado e terrível. Deus se relaciona com quem é bonito, bem arrumado, e com quem não é lá tão bonito assim. Ainda bem. Deus se relaciona com todos. Não há acepção de pessoas na relação com Deus. Aliás, não há nada mais democrático do que isso. Nós temos um Deus que não pede a você uma ficha antes para avaliar possibilidades. Nós servimos a um Deus que não faz tráfico de influência. Nós servimos a um Deus que não faz a politicagem. Nós servimos a um Deus que o seu sangue é capaz de libertar a todos. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Calvino escreveu que o sangue de Jesus é suficiente para o mundo todo, mas só é eficiente para quem crê. Ou seja, está aqui à sua disposição. Você vai querer? Hoje você escolhe se vai sair daqui do jeito que entrou ou se vai sair daqui transformado para a glória de Deus. Interessante que, olhando para esse texto, o texto é como se Lucas estivesse dizendo que não importa a posição política, financeira, a cor da pele, a religião, Jesus veio para salvar. Lucas está deixando claro isso, ele é o Salvador. Interessante que você só é salvo se perceber perdido. Os puritanos diziam, se você não está perdido, de que te serve um Salvador? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A ideia do texto para Lucas é extraordinária, é pensar, eu preciso entender se a minha situação de perdido, a minha situação de alguém que carece de Cristo, de uma revolução da fé, se eu não entendo isso, eu passo a vida inteira me auto-iludindo, criando desculpas para mim, fazendo máscaras, caras e bocas, trejeitos, manias, a ginga, tentando driblar a minha falta de fé. Aqui é diferente, você tem dois homens em crise, dois homens complicados, mas os dois tomaram a mesma atitude, precisamos de Jesus. Irmãos, essa noite tome a atitude, pelo menos, de deixar claro na sua vida, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. O texto do capítulo 19 que nós lemos, ele dá um destaque especial para Zaqueu. Zaqueu é um homem baixo, que sobe num lugar alto, acima de todos. Daqui para frente você vai começar a ver algumas coisas que a gente não vê em Zaqueu, mas eu preciso dizer para vocês. Zaqueu, a Bíblia deixa bem claro, e Lucas faz questão de colocar, que era um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. E a primeira coisa que ele faz é o seguinte, eu quero ver Jesus, o que eu vou fazer? Vou subir. É o olho do rico. Está acostumado a ver as pessoas de cima. É para cima que ele vai. Está percebendo isso? Zaqueu, eu quero ver Jesus, mas eu quero ver de cima. Ou seja, ele tem um olho viciado com a adrenalina das alturas. São as velhas manias, os velhos hábitos. O texto está mostrando para nós, Lucas está mostrando, o enredo da própria vida de Zaqueu. Um homem baixo, e esse baixo pode ter diversos significados, vários sentidos. E ele está subindo a um lugar alto para poder olhar o diferente, de cima para baixo. Será que está tentando avaliar conexões? Será que está com aquele olhar assim, se eu gostar, eu converso, se não, deixa passar. O importante é olhar de cima para baixo. O importante é que ele saiba que eu estou acima, que eu estou marcando um território, que eu sou o cara dessa região, o chefe dos publicanos. Se ele passar por aqui, vai ter que passar por mim. Se ele não for na minha coletoria, vai passar embaixo da árvore que eu escolher. Ele está passando por baixo e eu estou em cima. Erro grave que muita gente ainda comete. Olha para mim. Você não define Deus. Você não manda em Deus. Não dá ordens a Deus. E nunca vai olhar Deus de cima, porque nunca será mais alto do que Deus. A nossa grande alegria não é quando a gente consegue subir, é quando a gente consegue descer e receber Jesus em casa, o Deus que na humilhação nos torna maiores. Isso é extremamente importante nesse texto. A história de Zaqueu está na Bíblia para nos ensinar preciosas lições sobre pequenos homens e grandes mudanças. Zaqueu conheceu naquele dia o Deus que é capaz de nos dar a chance do recomeço. Tem uma coisa que eu acho linda em Jesus na Bíblia, que ele é o Deus dos recomeços. Se você olhar nos milagres que acontecem no Antigo Testamento, a grande maioria deles eram milagres de juízo. Em Jesus são de reconstrução.
Tudo nele é novo, é um Deus que vem para recomeços. Ele dizendo para mim e para você que por causa da graça de Deus em nós hoje, nós podemos recomeçar, nós podemos descer, nós podemos mudar, nós podemos experimentar transformação, nós podemos experimentar um casamento melhor, uma vida ministerial mais frutífera. Por causa de Jesus é possível começar de novo. Não há mensagem mais esperançosa e restauradora do que essa na Bíblia. Jesus me permite começar de novo todos os dias. Irmão, uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida de crente é você acostumar com isso aqui. Aí você acha que vira um profissional da fé, um especialista em religião, daqueles que eles expulsam lágrimas de vez em quando, falam umas línguas fabricadas, é tudo certinho, o cara monitorado pelo automatismo da fé. É gente que dá corda lá na porta e ele funciona até às 9 da noite, depois acaba a pilha. Gente que faz tudo direitinho, ajeitadinho, certinho, bonitinho. Ele não experimenta nenhum tipo de surpresa, nada com Deus. E ele fica ano após ano na mesma coisa. É por isso que não muda nunca. É por isso que a gente tem que ficar o tempo todo tentando lembrar o irmão. Fala para ele, fica de pé, faz aeróbica de crente, que é para ver se o cara está vivo. Zaqueu está experimentando um Deus que entra e surpreende. Eu tenho certeza absoluta que ele não esperava que Jesus parasse e chamasse ele. Mas Jesus para e chama. Existe um Deus capaz de nos surpreender naquilo que a gente nem imagina. É o Cristo que a palavra coloca, o Deus das santas surpresas que promove as grandes mudanças. Eu quero refletir com você aqui hoje, para a gente aprender algumas lições que eu acho preciosíssimas sobre pequenos homens e grandes mudanças. Primeira lição, coloca isso na sua vida, é a lição das mudanças difíceis. Mudar não é fácil, se tem um negócio complicado é mudança. Mudanças, quando são difíceis, são piores ainda. Jesus chega e ordena que Zaqueu desça. Ele não diz assim, Zaqueu, tem um lugarzinho para mim na árvore? Não, desça. Zaqueu desce e depressa. Sabe o que Jesus está fazendo? A lógica do reino. Ele está dizendo para Zaqueu, olha, se você quiser subir comigo, tem que descer. Jesus é coerente, ele está dizendo para Zaqueu, eu não vendo facilidades, não proponho a fé mercadejada no feirão místico da religião. Zaqueu, comigo, se você quiser ter uma relação comigo, não dá para ser assim, ó, eu te olhando daqui e você aí, eu vou ter que olhar nos seus olhos no nível horizontal, desce. Não tem nada mais tremendo na fé cristã do que o exercício de que me faz descer. É por isso que quando eu desço, geralmente eu ajoelho. É por isso que quando eu desço eu me prostro. É por isso que quando eu desço eu não olho mais ninguém de cima. É por isso que quando eu desço meu coração queima. É por isso que quando eu desço lágrimas também vêm. Deus deve ter colocado a gravidade no mundo para ensinar para a gente que tudo é para baixo. Deus está chamando a gente para um novo tempo. O tempo de descer, é santo exercício de gravidade. Todo crente é chamado para descer. Você conheceu um crente que sobe demais, ele está experimentando uma espécie de gás hélio da espiritualidade. Só sobe e nunca mais desce. Já o cristão é o contrário. Quanto mais ele desce, mais ele percebe a proximidade com o chão, de onde ele veio. É o Salmo 103,14. Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Como é revolucionário entender isso. Jesus quer conhecer Zaqueu no nível do chão. Essa é a lição mais difícil da gente aprender hoje. Escuta isso aqui, ó. Quem quer Jesus como Deus de perto, só vai encontrar Ele no nível dos demais, porque na fé cristã não existe a prateleira de cima. Já viu essa expressão? Fulano é o cara da prateleira de cima. Eu estava numa igreja esses dias e o irmão falou isso para mim. O pastor me apresentou para o irmão, só que o pregador, o pastor falou, esse aí é da prateleira de cima. Eu falei, não sou não. Muito pelo contrário. As minhas prateleiras quebraram todas. Irmão, não existe na fé cristã prateleira de cima. Deus não tem filho único, Ele tem amigos íntimos. Ele não tem filhos prediletos, Ele tem amigos íntimos. A liberalidade de quem anda perto de Deus no nível dos demais. É por isso que se tem uma coisa que faz qualquer igreja no mundo ser extraordinária, é a comunhão dos demais. É todo mundo junto, abraçado na fé, glorificando a Deus. A gente ora junto, a gente celebra junto, a gente ora pelas dores dos irmãos aqui, pelas angústias que cada um passa. Quando a gente faz isso, descemos das árvores dos orgulhos e nós estamos olhando um por um no nível de Cristo. Todo mundo junto, abençoado, numa só fé, num só batismo, numa só comunhão, na mesma palavra, indo para o mesmo céu e sendo abençoados na mesma medida, porque entendemos o milagre da comunhão. Olha que coisa tremenda, eu sabia que hoje, que eu não preciso dizer para você, olha, esse irmão do seu lado aí é o seu companheiro, não precisa, você já está junto por causa disso. Nós estamos aqui por causa da fé.
a mesma fé que nos une. É por isso que a gente entende que esse irmão está caminhando na mesma direção que eu, tem a mesma fé e está indo para o mesmo céu, então é filho do mesmo Pai. A gente pode orar Pai Nosso, por isso que a gente se chama de irmão. Não é senha religiosa para descobrir quem é daqui, quem é de lá. É o jeito da gente entender que fazemos parte da genética da fé, da família de Deus e somos filhos uns dos outros. E nessa comunhão a gente cresce. Igreja como celebração do outro. Lucas vai mostrar a dificuldade dessa mudança de Zaqueu, de novo falando de contrastes. Quer ver só? Jesus faz Zaqueu descer, e aí quando Zaqueu desce, ele o exalta, porque ele diz: hoje eu vou dormir na sua casa. Só que quando, olha, presta atenção no contraste. Você desce, quando você desce eu te faço exaltar, porque eu vou dormir na sua casa. O que a multidão faz? Desce ele de novo, porque chama ele de pecador. Aí Jesus vai lá e sobe ele de novo, porque chama ele de filho de Abraão. Fica uma gangorra, é ou não é? Desce daí, agora eu vou na sua casa, sobe. Esse é pecador, desce de novo. Mas é filho de Abraão, sobe outra vez. Um monte de exaltação e humilhação. Ou seja, coisas que ainda hoje se alternam nas cenas onde as mudanças difíceis acontecem. Toda vez que Deus colocar mudanças difíceis no nosso caminho, vai haver gente que sobe, gente que desce, gente que entende, gente que não entende. Profetas que profetizam, profetas que acabam com tudo. Sempre tem essas alternâncias. Você nunca vai encontrar na fé cristã uma linha o tempo todo certinha, linearidade lógica não há. A fé cristã é feita desses altos e baixos. Dia que você está lá em cima, dia que você está lá embaixo, e às vezes você está em cima e Deus te joga para baixo. Às vezes você está em cima com Deus, a multidão te joga para baixo. Sejam bem-vindos à igreja, uma espécie de ping-pong sagrado, em cima e embaixo, só não pode é cair. É se manter em pé. Esse é o grande milagre de Deus aqui essa noite para nós. Ele vai nos manter de pé. Por pior que sejam os altos e baixos, Ele nos mantém de pé. Se eu perguntasse para você quantos altos e baixos você passou em 2016, já dá vontade de pular, não dá? Quantos altos e baixos a gente passa nesse tempo? Todo dia, você já percebeu como é complicado? A gente recebe uma notícia boa, o coração vai a mil, de repente vem uma notícia ruim. Você já teve assim aquela sensação assim, tá bom demais, alguma coisa ruim vai acontecer aí? É ou não é? A gente passa por isso porque é estranho. Nós vivemos numa geração que o tempo todo passa por isso. Quer ver uma coisa? Nós vivemos numa era onde tudo se realiza e se anula na mesma proporção e velocidade. Você consegue, ao mesmo momento em que você está com o celular na mão e vê uma notícia ruim, que mexe com o coração, que te deixa angustiado, você passa levemente o dedo e vê uma notícia maravilhosa. E a gente fica a vida inteira nisso, entre altos e baixos. Você vê o cara morrer aqui agora pisoteado na sua frente e de repente você vira e pergunta: quem ganhou o jogo ontem? Fúria, velocidade, tudo é feito dessa mistura maluca. E aí sabe o que é mais incrível? A Bíblia que você tem na mão, que foi escrita, só o livro de Lucas, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, ainda retrata as mesmas realidades de hoje. Porque essa Bíblia aqui, ó, é mais atual que o jornal de amanhã. Ela não é moderna, ela é eterna. Ela o tempo todo vai dizer para mim e para você que é essa luz que é capaz de iluminar o nosso caminho. Para a gente entender que nos altos e baixos mantemos o equilíbrio, porque temos um Deus que nos segura quando a gente quer subir, mas também que nos sustenta quando a gente vai cair. Você pode adorar a Deus aí pela graça que Ele te dá em poder fazer parte do equilíbrio da fé. O equilíbrio da fé. É tão maravilhoso isso. Interessante que ao longo da história as posições e os valores também vão se alternando, os altos e baixos. É assim que a gente constrói a nossa história de fé, é nessa mistura difícil e contrastante com os altos e os baixos em todos os sentidos. Por isso que é tão perigoso a gente catalogar as pessoas sem sequer conhecer. Eu estava conversando com um rapaz, ele falou para mim assim: eu não gosto de gente tatuada não, pastor. Quando eu olho para um tatuado eu já penso assim, esse cara é do mal. Aí perguntou para mim: o que o senhor acha? Eu falei: irmão, acho que o ser humano é tão complexo que é difícil definir um ser humano no primeiro olhar. Eu falei para ele: você está olhando para mim? Estou. Eu posso ser o demônio aqui hoje. Ele quase desmaiou. Eu falei: eu não tenho nenhuma tatuagem. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o que eu fabrico aqui que vai dizer para você a realidade que existe lá. É por isso que o Salmo 51 diz que Deus ama a verdade do íntimo. Deus conhece aquilo que habita atrás das camadas de religiosidade. Deus sabe quem é verdadeiro e quem finge bem.
É por isso que na igreja não há lugar para máscaras. Aqui todas as máscaras caem. O que Deus mais quer aqui é a honestidade de quem você é. Seja cego, seja baixo, seja alto, seja quem for. Venha exatamente como você é, porque aqui é que Deus te faz ser o que de fato você deve ser. C.S. Lewis escreveu assim, ó: quanto aos homens, não é o que eles são que me interessa, mas é o que eles podem vir a ser. Todo homem é uma obra em andamento. Eu costumo dizer que na igreja a gente deveria receber uma plaquinha, em obras, né? Deus está trabalhando na gente, está mexendo, está quebrando algumas paredes, arrancando encanamento, fiação. Deus vai mexendo na gente. Todo dia a gente muda. Aliás, faça um exercício. Se de um ano para cá você não mudou nada, você morreu em algum ponto. Não é? Como é bom quando a gente entende que o Espírito Santo está fazendo mudanças na gente. O tempo está passando e a coisa está sendo celebrada, está sendo transformada. O texto vai mostrar isso para nós. Hoje a gente é de um jeito, amanhã é de outro, nós somos assim. Interessante que tem gente que é um problema hoje, mas pode ser o exemplo de amanhã, como é o caso de Zaqueu. Tudo depende do encontro com Deus e das mudanças difíceis que vai ter que encarar. A pergunta é: você está disposto hoje a abraçar mudanças difíceis? Se Deus hoje te chamar para as mudanças mais difíceis da sua vida, você está disposto? Se Deus hoje falar para você, a partir de hoje, muda tudo na sua vida, eu vou inverter os polos, eu vou fazer você descer, ou no caso, vou te fazer subir, mas o que eu quero é que você entenda que eu preciso de o outro você, aquele que eu estou vendo. É muito sério isso. É você entender de uma vez por todas que Deus nunca trabalha conosco no sentido de manter velhas manias, velhos hábitos, o cheiro de mofo, porque alma com cheiro de mofo não inspira ninguém. Mas quando Deus chama a gente, a primeira coisa que faz é abrir a janela da interioridade, soprar o ar da liberdade, do recomeço, da transformação, da novidade de vida, e do perfumar da história, o Jericó de cada um de nós. Essa noite aqui, experimente isso aqui como uma espécie de Jericó, a cidade perfumada. E o bom perfume de Cristo vai fazer entrar em nós hoje o novo, o recomeço, a história nova, o novo dia, as mudanças difíceis, aquilo que é complicado, mas que é preciso fazer. Deu para entender até aqui? Segunda coisa, a lição da perspectiva. Presta atenção nisso aqui, ó. Mudança de percepção. Se tem uma coisa difícil é mudar de perspectiva, mudar a percepção. Como é complicado isso. O que Zaqueu recebeu de Cristo, dinheiro nenhum pode comprar. O que ele recebeu? Liberdade, salvação. Interessante que tudo que ele queria era ver Jesus. E o que ele recebeu foi liberdade e salvação. Muito mais do que o olho alcança. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Eu sou a luz do mundo. Quando a luz ilumina, clareia, você começa a ver que os cantos escuros precisam ser limpos. Ou seja, você só queria me ver. Só que me vendo, vê também comigo todas as coisas. É como o sol, ele ilumina tudo, abre tudo. Quem é livre, escuta isso daqui, ó, quem é livre, abre mão da mania de reter, da doença da posse. Zaqueu começa a dar, a Bíblia diz isso. Ele fala, olha, se eu defraudei alguém, dou 4 vezes mais. Ele já começa, irmãos, para mim, uma das coisas mais tremendas do texto de Zaqueu é que Zaqueu é um dos raríssimos casos na Bíblia de alguém que converte o bolso. Por isso Jesus falou, hoje vem salvação essa cara. O cara está crente, converteu o bolso, já está dando, é ou não é? Foi o primeiro que converte ao bolso. Ele abre mão de reter, da doença de segurar. O coração dele já não está nas coisas. Escuta isso daqui, ó. Quando a sua percepção muda e Deus altera a sua perspectiva, você começa a perceber que as coisas não têm o valor que você acha que tem. Elas têm preço. O que tem valor é essa esposa que está do seu lado, é esse filho que está do seu lado, é a casa que Deus te deu com muito suor, é a vida que você está recebendo aqui hoje, é a palavra que desce todos os dias, é o louvor que você manda para Deus sem as algemas da alma. Isso tem valor. Mude a perspectiva aqui essa noite. Mude a perspectiva aqui hoje. O que tem valor para você? Nós vivemos na sociedade do preço. Complicada a sociedade do preço. Quem é livre percebe a grandiosa oportunidade que é receber Jesus em casa. E só recebe Jesus em casa quem já não tem vergonha de abrir a intimidade. Já não há o que esconder. Eu acho tão tremendo isso. Zaqueu não diz em nenhum momento assim, não, o senhor lá em casa vai ser complicado, tem uns caixa 2 lá, rola uma lava-jato. Não. Zaqueu fala, vamos lá.
estou feliz, o Senhor vai lá em casa. Hoje o Senhor pode ir lá, eu não tenho que esconder. E se eu tiver qualquer coisa que eu tenho roubado de alguém, eu dou 4 vezes mais. Olha o que ele está falando. O que interessa agora é que o Senhor olhou para mim, no meio de uma multidão onde ninguém me via, o Senhor me achou. E o melhor de tudo, o Senhor quer ir na minha casa. Então vamos para casa. A minha casa agora vai ser o céu, porque Deus vai lá. O itinerário da graça apontou para a minha casa. A minha casa agora é o centro do universo. Deus vai lá, Ele vai dormir comigo. Não tem nada melhor do que isso. Aí eu tenho uma notícia fantástica para você aqui hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele gosta de dormir nas nossas casas. Provavelmente Ele vai querer ir para a sua casa hoje com você. Leva Jesus para casa. Vai com Jesus para a vida. Entra com Jesus em novas percepções. Altera a visão. Fala, vamos lá para casa, Jesus, hoje. Vamos lá em casa hoje, Senhor. Você tem coragem de deixar Jesus entrar no seu quarto hoje? Tem coragem de permitir, Senhor, entra comigo e vamos abrir umas gavetas fechadas aqui, ó, levantar o tapete, porque tem umas sujeirinhas escondidas aqui debaixo. Eu tenho um quarto complicado, um porão perigoso. Eu tenho algumas poeiras que estão me dando uma espécie de alergia santa. Vamos lá em casa, que se o Senhor for lá em casa e essa luz toda entrar, vai sair tudo. Só vai sobrar lá aquilo que o Senhor quer. A esperança, a vida, a graça, a transformação, a mudança. Vamos lá em casa, Jesus. Leva Jesus para sua casa hoje. Zaqueu, escuta bem o que eu vou te dizer aqui, ó. Zaqueu é o homem que representava a opressão do Império Romano. Lucas vai dizer que ele era, nessa tradução que eu li aqui, era o maioral dos publicanos. A expressão no grego é chefe dos publicanos, de onde vem arque, o arquiteto, o cara que era o chefe dos publicanos. Ele era chefe, mas era escravo das próprias ambições. Um publicano era um cobrador de impostos da época, era odiado pelos judeus, porque ele era um empregado da Receita Federal de Roma, lá no lugar, não tinha fiscalização sobre ele, então ele podia cobrar o quanto ele quisesse. Digamos que o seu imposto era R$100, ele podia cobrar 1.000, não tinha ninguém contra ele. Ele só mandava para Roma o que era de Roma e ficava com o que era dele, sem problema algum. Ou seja, ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar o dinheiro de Roma. Só que os publicanos não apenas cobravam os impostos, mas extorquiam o povo. Os publicanos preocupavam-se muito mais com o lucro do que com o próximo. Tanto que eles eram considerados na literatura judaica como ladrões e eram catalogados com as prostitutas. Eles eram vistos e odiados como inimigos do povo. Aí eu preciso lembrar você que no grupo dos discípulos de Jesus tem um que era ladrão, cobrador de impostos, Mateus. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo para Zaqueu, eu não vou me surpreender em dormir na sua casa, que eu tenho um de vocês comigo. Eu ando com um de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou no final do meu ministério, eu lembro que num dos primeiros momentos que eu chamei Mateus, ele deu uma festa para todos os amigos dele, cobrador de impostos. E eu fui lá. Olha o que Jesus está dizendo para Zaqueu, você acha que a sua podridão me assusta? É como se Jesus estivesse dizendo para você aqui hoje, você acha que eu não sei de seus pecados? Você acha que eu não sei das coisas que você esconde de todo mundo? Dá para esconder do pastor, não dá para esconder de Deus. Agora, se você acha que essas coisas vão te afastar de Deus, está redondamente enganado. O que pode nos separar do amor de Deus? Nem a fome, nem a peste, nem a espada, nem os problemas, nem potestades, nem o pecado nos afasta. O que nos afasta é a intensidade, aquela vergonha que a gente tem de não confessar, mas quando a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia, porque o Espírito produz em nós arrependimento. Todo mundo que desce e recebe Jesus é recebido por Ele. Essa é a grande certeza da fé cristã. Interessante que para os judeus, Zaqueu é o homem que tem uma espécie de encarnação tripla da própria opressão. Escuta isso aqui, ó, um judeu olhar para Zaqueu nessa época era olhar para uma opressão tríplice. Por exemplo, primeiro, uma opressão política. Zaqueu era o rosto de Roma, a cara do sistema. Quando você fala Império Romano, é uma coisa abstrata e grande demais. Mas quando falava Zaqueu, todo mundo sabia o que era. Zaqueu é o cara que carimba um imposto de Roma. Ele é um homem que todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro, miserável. O cara se vendeu ao império e está aqui fazendo o império cobrar de mim. Zaqueu é a cara do sistema, é o rosto do império. Segundo, uma opressão econômica. Ele explorava e extraía mais do que aquilo que lhe correspondia. Terceiro, uma opressão ética. Porque para explorar e extorquir o pobre na época, ele se valia de qualquer meio, lícito ou não. É por isso que os publicanos eram odiados. Porque quando você não tinha o que pagar, eles tomavam sua casa, às vezes prendiam seus filhos. Quando um publicano passava pela rua, ele tirava das pessoas o pior sentimento. Aí Jesus vai lá e para dormir na casa de Zaqueu. Não é estranho?
A liberdade de Zaqueu que ele recebe de Jesus altera tão profundamente as perspectivas e a percepção a ponto dele se tornar um servo e mudar radicalmente de símbolo de opressão para o símbolo poderoso de uma tríplice libertação. Se você olhasse para ele, via 3 tipos de opressão, quando olhava agora, via 3 tipos de liberdade. Primeiro, liberdade política, porque de rosto do império ele vira filho de Abraão. É Jesus falando, quando vocês olharem para ele, não olhem em Roma mais não, olhem em Abraão, o pai de vocês, o homem da fé. Segundo, se ele era um homem da opressão econômica, agora também tem liberdade econômica. Ou seja, o homem que explorava agora doa. Se eu roubei alguma coisa de alguém, vem falar comigo que eu dou 4 vezes mais. Terceiro, se ele era o homem da opressão ética, que extrapolava os limites, ele também agora é um homem da libertação ética, porque de chefe dos corruptos, ele passa a ser o hospedeiro de Cristo, a casa onde Jesus vai dormir, o hotel. Só Jesus para fazer isso, uma mudança radical de perspectiva em segundos de conversa. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Não existe pecador, por pior que ele seja, que Jesus não transforme. Não tem filho drogado mais complicado que Jesus não mude. Não tem marido mais terrível que Jesus não mude. Não há esposa mais complicada que Deus não mude. Não há situação no casamento mais terrível que Deus não mude. Se você receber Jesus na sua casa, você muda. Ele não faz uma maquiagem no caráter, ele faz uma cirurgia na alma. Ele é o Deus que nos recebe, nos transforma e muda. As nossas perspectivas são alteradas, a percepção é transformada, tudo muda. E mudança é uma coisa tão tremenda. Como é importante a gente entender isso. Quando a gente encontra Cristo, as nossas percepções são alteradas, mudadas. A gente é transformado em agente de libertação, servo da justiça, discípulo da esperança. Sabe o que significa isso para hoje, para a sua vida hoje? Significa que todo mundo que te olhava, e sempre que olhava você tinha momentos complicados, lembranças ruins, a partir do seu encontro com Cristo, precisa ver em você a transformação dessas memórias. É a gente olhar para você e dizer, esse cara era tão complicado, mas por causa da mudança que houve nele hoje, eu gostaria até de oferecer um jantar para esse cara, te leva para casa. Você quer ver uma coisa que é tremenda? A psicologia diz, por exemplo, que você não consegue mudar o seu temperamento. Só que Paulo era uma fera assassina que matava e terminou a vida dando a própria vida pelo reino. Jesus muda temperamento. Jesus muda tudo, não existe nada que ele não possa mudar. Não existe nada que Jesus não possa mudar. Não existe nada que Jesus não possa mudar. Não há situação que ele não mude. Não há crise que ele não resolva. Não há pecado que ele não possa hoje te libertar. Não existe nada que possa fazer com que Deus te ame mais ou menos. Ele te ama com toda a intensidade que ele tem para amar. Mude a sua perspectiva aqui hoje. É bom quando a gente muda a perspectiva no começo do ano, porque aí o ano inteiro é tendencioso a mudar, é ou não é? O complicado é quando as nossas perspectivas são as mesmas. E o pior é que a gente vive hoje de intensidades superficiais. É gente que faz um movimento imenso, mas depois a coisa acaba. É aquela espiritualidade à moda de São João, fogo 3 dias, depois só cinzas. Gente que não experimenta nada que é perene, que é constante. A coisa de vez em quando acontece. É gente que ele fica dividido entre 2 datas do calendário. Ele é solitário no carnaval e melancólico no Natal. A ideia aqui é diferente, que a gente seja perene, o tempo todo constante, sentindo essa graça que flui, que lava, que te faz entender que o Espírito de Deus todos os dias renova em nós as esperanças, porque as suas misericórdias são novas a cada manhã. Davi, num dos seus salmos, ele escreve, ele será rei enquanto o sol brilhar. Que frase tremenda. Todo dia que amanhecer o dia, você pode lembrar disso. Enquanto o sol brilhar, ele é rei em todos os tempos. Ele é o Deus de toda a luz, de toda a esperança, de toda a alegria. Terceiro, escute isso daqui, é a lição das mudanças radicais. Eu falei de mudanças difíceis, mudanças complicadas, a mudança da perspectiva, mas tem as mudanças radicais. E isso só acontece com um encontro com Deus. Zaqueu teve um encontro com Deus e não tem nada mais radical do que isso. Interessante que Lucas coloca um detalhe que eu acho fascinante. Jesus viu Zaqueu primeiro. Não é Zaqueu quem falou, Jesus, eu estou em cima, olha para mim. A Bíblia diz que Jesus passou, parou de baixo e chamou Zaqueu. Jesus viu Zaqueu primeiro, do mesmo jeito que ele já tinha visto Mateus na coletoria, que ele tinha visto Natanael debaixo da figueira, Jesus vê Zaqueu em cima da árvore, ou seja, a iniciativa do encontro pessoal que revolucionou a vida de Zaqueu não foi de Zaqueu, foi de Cristo. Sabe aqueles irmãos que botam adesivinho no carro? Encontrei Jesus. Não achou não, foi ele que te achou, que o perdido era você, não ele.
Ele é que acha a gente, é ou não é? Olha que coisa tremenda, foi Jesus quem achou Zaqueu. Jesus sabe onde a gente se esconde, Jesus conhece as árvores onde a gente se empolera, Jesus sabe dos lugares que a gente vai para fugir da vida, Jesus conhece o lugar que a gente está. É por isso que você está aqui essa noite, não é porque não tinha nada para fazer na agenda, é porque Jesus deu o direcionamento, o itinerário da graça, te fez sentar exatamente aí onde você está hoje, porque o Espírito Santo te conhece. Interessante que a Bíblia diz que Jesus nunca mudou. Ou seja, se Jesus nunca mudou, guarde isso. Ele te amou primeiro, Ele sabe quem você é, Ele conhece o seu nome, Ele chama você pelo nome, Ele conhece o seu passado. Não tem nada mais importante, mais urgente do que você ter um encontro pessoal e revolucionário com Jesus. Interessante que ninguém falou para Jesus o nome de Zaqueu, mas ele diz: Zaqueu, desce daí. E rápido. Pensa no susto que Zaqueu tomou. Eu acho que ele desceu mais rápido do que o necessário. O susto faz o resto. Não é? Eu estou aqui tentando ver quem é esse homem de quem todo mundo fala. E de repente esse homem para debaixo da árvore, me chama pelo nome e me oferece um caminho. É ele dizendo assim: Zaqueu, daqui para frente nós vamos ter um encontro pessoal que vai promover mudanças radicais. E eu queria, nessa finalização aqui de mensagem, te mostrar o que acontece nesses encontros, que até hoje ainda são os mesmos. Quer ver uma coisa? Zaqueu encontrou-se com um Deus que nos chama para baixo. O Deus que insiste em redirecionar o destino da nossa vida. Ou seja, que nos faz descer da árvore do orgulho e nos coloca a caminho de casa. Quantas vezes a gente tenta fugir de quem a gente é, subindo nas árvores da vida, do orgulho, tentando olhar as pessoas de cima, até que a gente encontra com Deus que convida para baixo. Pergunta de Deus para você hoje: você já encontrou um Deus que te chama para descer? Se não encontrou, está te mostrando aqui hoje. Encontre um Deus que te chama para baixo. Você nunca consegue encontrar Deus quando olha as pessoas de cima. Nunca consegue encontrar Deus quando acha que só você canta muito, prega demais e é o cara. Não existe prateleira de cima na fé cristã. Você encontra Deus quando desce. Porque quando desce percebe que está no nível dos demais. Irmão, eu não sei como é que Zaqueu se sentiu, mas se ele era o mais baixo daquela geração e ele desce, está todo mundo olhando ele de cima agora. Já pensou nisso? Ele subiu para olhar todo mundo de cima e quando ele desce é todo mundo quem olha ele de cima. Só que nesse momento, ninguém é mais alto do que ele. Porque ele está exatamente onde Jesus queria que ele estivesse. Desce. Quando você está onde Jesus quer que você esteja, ninguém está mais alto do que você. Fica perto de onde Jesus quer que você esteja. Fique onde Jesus quer que você esteja. Fique com as pessoas com quem Jesus quer que você ande. Eu me lembro de uma vez um professor meu, bem velhinho, ele me disse uma coisa que aquilo marcou muito a minha vida. Ele falou para mim assim: ó, você quer andar com Deus? Eu falei: quero. Ande com gente que anda com Deus. É verdade. Ande com gente que anda com Deus. Se você andar com fofoqueiro, você fica fofoqueiro, pega fácil, é vício. E é um tipo de vírus que atinge a língua, e quando ele atinge a língua, ele mexe no coração também, ele azeda a alma, você fica complicado. É tipo síndrome de Jezabel. Se você anda com gente o tempo todo para baixo, complicado, então você também fica. Jesus disse que quando um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Tem gente na igreja que tem a síndrome do irmão do filho pródigo. Ele quer um cabrito triste para fazer festa triste com amigos tristes. É aquela festa que começa às 8 e termina às 8h30. Cantando hino e comendo coxinha. Ô angústia. Sabe o que eu gosto de Jesus? Ele estreia seu ministério numa festa. E fazendo mais vinho para a festa não acabar. Não é bom um Deus que sabe dançar? Você tem um Deus que é livre, um Deus que se movimenta nos encantos da vida, um Deus que vai te chamar para baixo, não para te destruir, mas para fazer você entender que com Ele, quanto mais a gente desce, mais a gente encontra a profundidade, encontrando a profundidade, a gente se fortalece. Sabe o que é mais legal de você estar embaixo? Você não corre o risco de morrer na queda, não é tremendo? Quando você está embaixo, o máximo que você faz é tropeçar e cair, essa queda é simples. Agora, quanto mais alto você subir, mais complicado fica. Não é verdade? Quanto mais alto sobe, mais difícil a situação se torna. Agora, quando você está nos pontos mais baixos da vida, é que você vai entender que nesses lugares, a graça de Deus te sustenta. É a graça de Deus que sustenta. A Bíblia diz que Deus abate o exaltado, mas dá a sua graça aos humildes. Outra coisa, Zaqueu encontrou-se com Deus que nos visita e manda a gente abrir a nossa casa. Se tem uma coisa que eu acho tremendo de Jesus, e eu falo muito isso nas minhas mensagens, é que Jesus disse mais vezes: vá para a sua casa do que siga-me. Ele é um Deus que se importa com aquilo que acontece nas nossas casas. Olha para mim, para Jesus é mais interessante como você sai daqui do que como você vem para cá.
Para ele é extremamente importante sua casa, aquilo que você faz na vida. Ele tem olhar atento às coisas e cadências normais e comuns da sua vida. Ou seja, o Deus que não se contenta com os aparatos e as cerimônias das religiões fabricadas. Ele é um Deus que a gente experimenta andando na nossa casa. Tenta imaginar por um momento a alegria de Zaqueu sem saber nem o que fazer direito para receber Jesus na sua casa. Ele não chamou, Jesus se convidou para ir. Posso ir na sua casa? Irmãos, na cultura judaica não é normal, não é comum você se convidar, as pessoas te convidam. Só que nesse momento ele fala, eu quero dormir na sua casa hoje. Se Jesus chegasse hoje agora para você e falasse, eu quero dormir na sua casa, o que você faria? Irmão, sinceramente isso está acontecendo agora. Se Ele está falando com você, Ele está te dizendo, posso ir lá para a sua casa? Está acontecendo agora, Jesus está querendo ir para a sua casa, e não apenas o domicílio lá, a casa aqui, ó, coração, o ambiente onde Ele entra, mora, faz morada eterna, muda tudo, radicaliza, transforma, é a sua casa que Ele quer tudo. Entrega tudo para Jesus aqui hoje, a casa, a vida, os sonhos, a chave, os projetos, o ano, as perspectivas, entrega tudo. A irmã cantou aqui agora há pouco, quando tudo perante o Senhor estiver. Pensa numa frase difícil de cantar, irmão. Não é verdade? A gente sempre fala para Deus, Senhor, eu vou te dar tudo. E a gente termina de falar o tudo e a gente começa a pensar, é tudo, né? Menos que eu tenho no banco. O Senhor não precisa, o Senhor é dono do ouro e da prata. Deixa esse comigo, não é? Será que a gente tem coragem de dar tudo? Melhor, será que a gente tem coragem de ser tudo o que Ele quer? Eu gosto muito mais de pregar sobre o Deus que ajuda a ser do que o Deus que dá. É um Deus que vai levar a gente no processo da reconstrução da própria alma. E é isso que Ele está fazendo aqui essa noite em nós. Quer ver uma coisa tremenda? Zaqueu encontrou-se com um Deus que transforma a nossa opressão em serviço. Ele era o símbolo da opressão, virou o símbolo do serviço. Interessante que Zaqueu encontrou com Deus que não faz o jogo de interesses, que não exclui os pequenos nem privilegia os grandes. Para ele não existem grandes e pequenos, existem apenas filhos de Abraão. Ele está dizendo assim, encontrei com esse Deus capaz de me tornar filho de Abraão. Olha o que ele está dizendo, talvez nem ele se entendia mais como um judeu, de tanto que os judeus o chamavam de traidor da pátria. Aí vem Jesus e diz, para mim você ainda é filho de Abraão. Fez escolhas erradas, mas é filho de Abraão. Andou pelos caminhos errados, mas é filho de Abraão. Escolheu se vender ao império, mas é filho de Abraão. Adorou o dinheiro, mas é filho de Abraão. E se estiver comigo hoje, eu estiver na sua casa, você vai voltar às suas origens e à sua essência, porque comigo vai nascer em você de novo o desejo de voltar a ser quem era. Primeiro amor. Zaqueu encontrou-se com um Deus que nos humilha para nos exaltar. Isso aqui é a radicalidade mais dolorosa. Esse é o aspecto mais doloroso das mudanças, que é humilhar o nosso ego, a nossa arrogância, fazer a gente descer do pedestal, descer da árvore ou do salto. De um dos três tem que descer, do pedestal, da árvore ou do salto. Existe um Deus que faz a gente descer. Irmão, fala a verdade, tem coisa melhor do que você chega assim no final do ano e você vai visitar, sei lá, uma fazenda de um parente, alguma coisa, e você tira a sandália, sei lá, o sapato, e pisa assim no chão frio ou naquela gramazinha. É bom ou não é? Primeira coisa que Deus falou para Moisés, Moisés, quer andar comigo? Tira a sandália e vem pisar no meu chão. Eu sou Deus camponês. Quer andar comigo? Tira a sandália e vem pisar no meu chão. Anda comigo, eu sou um Deus que gosta de andar descalço. Jesus chega para os discípulos e fala, vocês querem comer comigo? Queremos. Então arranca as sandálias que eu vou lavar os pés de vocês. É um Deus que tem assim uma predileção especial pela planta dos pés. Um Deus que vai calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Um Deus que trabalha conosco no nível dos nossos pés. Isso significa para mim e para você que andar com Deus não é apenas direcionar um movimento e sair numa espécie de Waze gospel. Andar com Deus é um pezinho na frente do outro, devagar, caminhando. E o melhor, nunca dando a direção, mas sempre seguindo o que Ele falar. É Ele quem dá o caminho, é Ele quem dá a direção. Zaqueu encontrou-se com Deus que nos chama para transformar. Interessante que a baixeza de Zaqueu era mais do que física. Ela era também antropológica, psicológica e espiritual. Ele era um filho de Abraão, mas estava espremido num sistema de corrupção e interesses, numa cultura de opressão. Um pequeno homem, mas em quem Deus projetou grandes mudanças. Todos nós somos assim hoje. Nós podemos experimentar isso aqui. Ó. Nós vivemos numa cultura marcada pela corrupção. Quanta corrupção, quanta notícia a gente teve de corrupção e sujeira nesse país. De todos os lados, a máquina
toda corrompida, enferrujada, destruída, corrupção em todos os lugares. Por onde você anda, você acha isso. O rico para cima do pobre, a situação crítica para todos os lados. E Deus chamando a gente para nos ensinar uma coisa tremenda. Quando Ele nos transforma, nós também transformamos a nossa realidade. Olha o que Zaqueu está fazendo. Eu vou dar dinheiro. Se eu roubei, eu dou dinheiro. Sabe o que é isso? Porque Deus me transformou, eu transformo quem estiver perto de mim. Eu sou agente das mudanças que Deus fez em mim. Primeiro Ele faz em mim, depois Ele me usa para fazer nos outros. Sai daqui hoje transformando as realidades ao seu redor. Transforme as casas, as vidas, as pessoas. Quem estuda com você, quem trabalha perto de você, que seja transformado pela sua vida. Todo dia transformado pela sua vida. Se isso não acontece, a gente fica estranho. Aquela espiritualidade que tudo cai para mim, mar morto, nada é vida. Quer ver uma coisa tremenda? Eu queria que você guardasse isso aqui no seu coração. Ó. Não desperdice a oportunidade de mudar hoje. A palavra oportunidade vem de uma técnica antiga dos navegadores, na Idade Média. Eles costumavam dar nome para os ventos. E no final da tarde, aquele vento mais forte que vinha, que ajudava a empurrar o barco para o barco ancorar, era chamado de obiporto, o vento do porto. O vento que me ajuda. Se eu perder esse vento, eu até consigo, mas dá um trabalho. Mas quando eu consigo pegar esse vento, a coisa facilita. Não perca a oportunidade de mudar hoje. Essa mensagem aqui não é para amanhã. Amanhã Deus vai te dar outra mensagem aqui. É para hoje. Não perca a oportunidade de mudar hoje. Não perca a oportunidade de mudar agora. Não perca a oportunidade de alterar a percepção da sua vida e enxergar o Jesus que você não vê hoje. Tem que ser feito agora. Não perca a chance de descer das árvores das ambições, do orgulho, para receber Jesus na sua casa, na sua alma, no seu coração, porque Ele sempre promove liberdade. Uma coisa que eu acho lindo nesse texto, sabe o que é? O finalzinho dele, Lucas 19, verso 10, parece uma citação do próprio Lucas 15, 24. Esse menino estava perdido e foi achado. O pai do filho pródigo diz essa frase, e Jesus vai dizer assim, olha, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero que vocês entendam, que não interessa a situação em que a coisa aconteceu, interessa que é uma perdição, mas essa perdição também é alvo do meu olhar. Existe um Deus que acha a gente, quando a gente se perde dentro da gente mesmo. Todo dia a gente se perde. Todo dia a gente enfrenta algum problema, alguma crise, algo que machuca, que destrói, que quebra. E hoje, o Espírito de Deus nos chamou aqui para promover mudanças. Pequenos homens, pequenas mulheres e grandes mudanças. Você acha que tem alguém grande aqui? Não tem, então essa mensagem é para todos. Pequenos homens, pequenas mulheres com grandes mudanças. Pequenos homens, pequenas mulheres experimentando grandes transformações. Pequenos homens, pequenas mulheres fazendo pequenas orações para um Deus grande. E Ele dando grandes respostas a pequenas orações. É um Deus que se preocupa com as coisas pequenas. Um Deus que sabe que a gente é frágil, mas que quando fomos trabalhados por Ele, a nossa graça e essa graça que Ele dá em nós transborda a tal ponto da gente entender a grandiosidade desse encontro com Deus. Eu fico imaginando essa cena aqui, ó. Aquele cego que ninguém queria que falasse, fala, recebe cura. Aquele homem que ninguém queria que visse, Jesus vê e é visto por Ele. Ou seja, não se interesse muito pela opinião das pessoas. Só se prostre aqui hoje, se posicione, porque hoje chegou o dia da mudança de Deus na sua casa, na sua vida. Quantos creem nisso? Hoje chegou o dia da mudança na sua casa, hoje chegou o dia da mudança na sua vida, hoje chegou o dia da mudança da sua história, hoje chegou o dia da mudança da sua espiritualidade, hoje chegou o dia da mudança do seu casamento, hoje chegou o dia da mudança da sua fé, hoje chegou o dia das mudanças de Deus. Fica de pé, por favor. É dia das mudanças, dia das transformações, dia do quebrantamento, dia de sairmos daqui hoje transformados, revigorados por Deus, vivendo um novo tempo na história das nossas vidas. Eu quero fazer uma oração com você. Escute uma coisa. Se você quiser hoje tomar uma posição aqui diante de Deus, falar, hoje, Senhor, hoje eu quero mudar, hoje é o dia da minha mudança, eu quero mudar o homem que eu sou, eu quero mudar meu casamento, eu quero mudar a história que eu sou, a mulher que eu sou. Se você quer hoje, tomar uma posição diante de Deus, vem até aqui à frente, eu quero orar com você hoje. É postura, é tomada de decisão. Hoje, Senhor, eu quero experimentar mudanças. Eu quero experimentar grandes mudanças. Eu sou um pequeno homem, uma pequena mulher, mas eu quero mudanças.
Um pequeno coração pode experimentar grandes mudanças. Uma pequena oração pode produzir grandes mudanças. Esses dias eu estava olhando na Bíblia uma coisa que me chamou muita atenção. Você não encontra na Bíblia grandes orações. É raro. São sempre pequenas orações e com grandes resultados. É Deus dizendo para você que hoje não interessa o que a multidão está dizendo. Não escute a opinião da maioria. Olhe para Jesus hoje. Ele está te chamando, desce depressa. Porque hoje eu quero dormir na sua casa. Hoje eu quero entrar na sua família. Hoje eu quero mexer no seu quintal. Hoje eu quero transformar a sua casa. Hoje eu quero revolucionar a sua história. Hoje eu quero mudar as pessoas que têm perto da sua vida. Hoje eu quero produzir em você novas coisas. Novos relacionamentos, novas histórias, novo tempo, nova vida, novas oportunidades, novas descobertas, novas percepções. Feche os seus olhos. Oh Deus, obrigado Pai por essa noite, obrigado Senhor, pela Tua palavra derramada sobre os nossos corações. Mas acima de tudo, obrigado por essas pessoas que estão aqui, que tomaram a decisão, movidas pela Tua palavra, de estarem aqui à frente dizendo em alto e bom som que querem mudanças, Pai. Eu não posso produzi-las, mas o Senhor pode. Porque o que eles estão fazendo aqui agora é descer das árvores, é Te receber em casa, Senhor. É fazer com que a vida mude, a história sofra uma alteração profunda. Entra, Senhor, nas casas, nos corações, nos projetos, nos sonhos, na vida. Obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, obrigado pela Tua presença aqui, Pai. Obrigado por sentir a Tua graça nesta igreja mais uma vez, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito se revela aqui em nós. Obrigado, Senhor, porque essa noite nós estamos mais uma vez sendo alvos da Tua presença, da Tua graça derramada. Isso não tem preço, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas vidas, pela minha vida. Obrigado por esta igreja, pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua palavra neste altar, Senhor. Que essa palavra não volte vazia, que ela gere significados mais profundos na alma de cada um, que a gente vá para casa remoendo, comendo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida que hoje, no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.